Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo dessa quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, estaremos aqui compartilhando um trecho da Palavra de Deus. O pastor César está de férias, então nessa quarta e na outra, nós estaremos aqui para levar a Palavra de Deus até o seu coração. Antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos orar, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, Pai, porque essas palavras são palavras de vida e elas trazem alento ao nosso coração, elas fortalecem a nossa fé, ela nos faz, ó Deus, continuar perseverando no Teu caminho. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim, ó Deus, torne próspera essa palavra, que ela alcance de vários corações e a Tua bênção chegue a cada casa, a cada família, a cada coração. E que assim o Teu nome seja glorificado, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dando início então ao nosso culto, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, o verso 7 e o verso 8, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós temos visto aí já há quase 5 meses esse tempo de distanciamento social, suspensão dos cultos. E nesse período nós vamos vendo assim várias palavras, algumas novas, outras não, mas que estão fazendo parte já do nosso cotidiano, né? Pandemia, isolamento social, distanciamento social, hidroxicloroquina e várias outras aí que estão, todo dia a gente tem ouvido palavras como essa ou semelhantes a essa, que diz respeito a esse tempo tão difícil que nós temos passado. Mas juntamente com essas palavras, com essa situação, outras palavras, né, não têm sido só ditas, mas têm trazido algumas transformações, e algumas transformações negativas para várias pessoas e vários corações, como angústia, como ansiedade, situações difíceis, desemprego, né, medo, temores. São situações assim que abalam, né, a nossa estrutura, ou tentam nos abalar. E pensando nisso, né, uma palavra, ou uma palavrinha bem pequenininha, que a gente não pode esquecer nunca e que deve estar sempre ou todo dia na nossa mente, no nosso coração. Essa palavra se chama fé. Fé em Deus. Não é a fé em coisas, nas riquezas, nos prazeres, mas fé em Deus. Porque só Deus pode trazer o alento, pode trazer a força necessária para nós suportarmos, né, essa situação e passarmos por ela com a graça de Deus. O que Paulo está trazendo aqui aos irmãos da igreja de Roma é exatamente isso, é o fortalecimento da fé. Né? Aqueles irmãos, aqueles irmãozinhos estavam sendo abalados na sua fé, de alguma maneira por intolerância, estavam sofrendo algum preconceito com relação a isso, e Paulo então vai escrevendo a respeito disso. Então ele fala: olha, a nossa vida, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O que ele estava dizendo é o seguinte: a nossa vida já não mais pertence a nós. A nossa vida agora é uma vida para Deus. E o que nós vivemos agora diz respeito àquilo que Deus tem para o nosso coração. E a gente vê então em várias outras cartas de Paulo essa mesma situação. Ele fala de algo superior, ele fala de algo que está acima dessas circunstâncias negativas, desses momentos difíceis que nós temos vivido. Várias vezes ele fala isso, né? Ele fala, por exemplo, aqui mesmo em Romanos, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ele fala, por exemplo, que se a nossa esperança em Cristo estiver
ou estiver limitada apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo fala sempre em algo superior, né? Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, né? Essas coisas são passageiras. Ele fala, por exemplo, da leve e momentânea tribulação que produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, porque nós não buscamos as coisas terrenas, as coisas passageiras, mas buscamos aquelas que são eternas, aquelas que são espirituais, aquelas que estão em Deus. Isso é o fortalecimento da fé. A fé busca exatamente isso, essa vida que Deus deu a nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando essa fé entra no nosso coração, o que nós temos que viver e olhar é olhar para o Senhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Nós precisamos olhar para Deus. A situação é difícil, né? Paulo, por exemplo, ele passou por várias situações complicadas, difíceis na sua vida. Não sei se ele passou por alguma epidemia, né, como essa que nós estamos passando, mas várias outras. A gente vê lá no livro de Coríntios, por exemplo, no capítulo 11, ele passando por várias situações, perseguições, lutas, temores por fora, tremores por dentro, perigos, né? Naufrágios, 3 dias e 3 noites eu passei na voragem do mar. Mas por outro lado ele fala, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tinha a visão no alto, Paulo tinha a visão do Altíssimo, do Senhor. É essa a vida que ele tinha, né? Ele fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu preferia morrer, partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, né? Mas eu vou continuar aqui até Deus me levar. Ele fala que ele passou por várias situações, espinho na carne. Ele fala das várias perseguições que ele sofreu. Lá em Timóteo ele diz, mas de todas o Senhor me livrou. Então Paulo está falando para nós, e o que eu gostaria de deixar aqui nesse tempo, é justamente nós olharmos para Deus, nós buscarmos a Deus. Ele fala que, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Nós não podemos ficar alienados, é claro, naquilo que está acontecendo. Nós estamos sendo testemunhas oculares da história. Estamos sendo, de alguma maneira, privilegiados por passar por essa situação que nós estamos passando. Mas mesmo assim, né, assim como Paulo passou por várias situações contrárias, mesmo assim, e ele buscava a Deus, nós também devemos fazer. Nós também devemos viver essa vida do ponto de vista de Deus, olhar para aquilo que vem de Deus, olhar para as promessas de Deus no tempo que Deus tem permitido que nós vivamos. Olhar, por exemplo, para a promessa, eu estarei convosco, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Viver crendo nessa palavra, né? Que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. O Senhor está conosco a todo tempo, né? O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Ele me faz andar, né, por pastos verdejantes, Ele me leva por caminhos bons. Ainda que eu ande por caminhos ou pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então é essa visão que nós temos que ter, né? Se vivemos para o Senhor, vivemos, né? Vivamos para Deus, crendo nessas promessas que Ele deixou para nós caminharmos, né? O caminho, ele é estreito, né? Ele é apertado, mas ele conduz para a vida eterna. Jesus mesmo, ele fala lá em Mateus, né? Porque eles andais ansiosos por aquilo que vão comer, ou vestir, ou beber, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas, as outras coisas serão acrescentadas. Busquem as coisas de Deus, né? Busquem as coisas do alto, vivam, mas vivam para o Senhor, essa vida que Deus tem para nós. Estamos passando, estamos vivendo, e o tempo está correndo, Deus tem nos guardado, tem nos livrado, e assim deve ser a nossa caminhada. Mas ele fala também outra coisa, ele fala, se morremos, para o Senhor morremos, ou seja, a nossa esperança, a nossa vida não está limitada a essa terra, nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem, estamos passando,
Estamos caminhando para outra vida, né? Eterna, além, com Deus, né? Sem dor, sem choro, né? Sem lágrimas. Essa vida que nós temos, nós não podemos perder isso de vista, né? Como Paulo diz, ó, estamos vivendo, vamos viver para o Senhor, mas se morrermos, nós vamos morrer para o Senhor, sabendo que estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. Por isso, o medo, né, vai embora, por isso, o desespero vai embora, por isso, crendo nisso, a desesperança vai embora, o temor vai embora, porque Deus vem e com palavras como essa, Ele nos cerca, Ele nos abençoa, Ele nos fortalece, Ele nos dá paz, Ele transforma a nossa situação, não uma situação confortável do ponto de vista humano, mas algo interior, algo que vem do interior, a paz de Deus que vem para o nosso coração, para o nosso interior. Então a gente vai olhando para Deus, vai crendo nessas promessas, queridos. A gente vai caminhando porque a gente sabe aquilo que está além, né, nos esperando, que é a nossa vida eterna com Deus. Uma coisa que tem chamado a minha atenção, né, que muitas pessoas têm falado que isso é assim mesmo, nós vamos passar, daqui a pouco acaba isso e tal, mas nós como crentes em Cristo, nós precisamos olhar para aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que situações como essa, Jesus mesmo falou, são os sinais de que o reino de Deus está próximo, que a volta do Senhor está próxima. Nós não podemos também perder isso de vista. Lá em Lucas capítulo 21, o Senhor está falando disso. Nos últimos tempos haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, epidemias, terremotos, né, em vários lugares, irmão contra irmão, né? Seremos perseguidos. E aí tudo isso que está acontecendo. E a gente olha nesse cenário mundial, a gente vê que muitas coisas estão acontecendo, sinais no céu, Jesus fala isso. A gente vê coisas acontecendo, não só a epidemia ou a pandemia, que tem arrasado as nações, o mundo inteiro, mas a gente vê, por exemplo, pragas de gafanhotos, né? Lá na Europa, na Ásia, na África, agora aqui na América do Sul, nós estamos vendo aí terremotos, essa tempestade aí, né, fora de época e ainda sem saber de onde veio, como que veio isso. Isso tudo são sinais daquilo que a palavra de Deus está dizendo, que o dia do Senhor se aproxima. Nós precisamos estar preparados. E a maneira de nós estarmos preparados, qual que é? É ter fé nessa palavra que vem do Senhor. Nessa palavra que vem de Deus. A nossa fé é fortalecida assim, que Deus está conosco, que Deus está nos sustentando e tem algo eterno preparado para nós. Por isso, meu querido, nessa noite, não sei como é que está o seu coração, não sei se o medo ou a angústia, ou qualquer outra situação tem, de alguma maneira, perturbado a sua vida. Volte para Deus, busque ao Senhor, e Ele vai fortalecer a sua fé, nessa palavra tão rica e verdadeira, tão atual para as nossas vidas. Paulo, já no final da sua vida, ele fala lá na carta de Timóteo o seguinte: o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E que essa palavra de esperança, querido, esteja no seu coração. Substitua aí o medo pela paz, a indiferença pela certeza da palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai mudar o seu ponto de vista, para que você possa sair dessa visão circunstancial, terrena, né?
rasa aqui que nós estamos vivendo para uma visão do alto, uma visão eterna, uma visão da glória de Deus. Que Ele abençoe sua vida, que Ele abençoe a sua casa. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Que o Senhor traga, Senhor, ao nosso coração essa certeza de que o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor estará conosco durante todos os dias. Que nenhum só fio da nossa cabeça vai cair se não for da vontade do Senhor. Que o Senhor preserve a nossa vida, que o Senhor nos dê graça para passarmos por essa situação, que o Senhor nos dê força, que o Senhor renove a nossa fé a cada dia, para que possamos ter plena comunhão com o Senhor e entender que essas palavras são palavras de vida eterna e é para o nosso coração. Abençoe tua igreja, abençoe teu povo, abençoe cada família, abençoe cada filho teu, Senhor, onde quer que estejam, recebam da tua graça e do teu favor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe sua vida, de ter um continuar de semana aí na paz, e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus nos abençoe. Amém.